Falar hoje sobre o caráter da humanidade. Bem-vindo então à série sobre o Evangelho. Nós falamos então sobre o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é amor. Para que possamos entender o Evangelho, temos que entender um pouco sobre quem é o Deus do Evangelho. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. E nós vimos isso nas reflexões, nas meditações passadas. Agora então nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre o caráter dos seres humanos. Nós vimos sobre as características do caráter de Deus, as três principais, e agora nós vamos ver um pouco das características do caráter do ser humano. Então, o caráter da humanidade. Para compreender e estimar o Evangelho, devemos não apenas entender algo sobre o caráter de Deus, mas também algo sobre o nosso caráter. O que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é lisonjeiro ou agradável, mas é preciso. Então, a Bíblia, quando ela fala sobre o caráter da humanidade, ela fala algo que soa aos ouvidos nossos como confrontador. Essa é a palavra. A Bíblia, quando ela fala sobre o nosso caráter, ela nos confronta. Essa é a realidade. E esse confrontamento, a princípio, parece que pode entristecer as pessoas, aparentemente. Mas, para aqueles que verdadeiramente são chamados por Jesus Cristo, essas pessoas, ao ouvirem sobre o seu caráter, sobre as características do seu caráter, e ser confrontadas com essas características, elas são levadas por Deus a compreender a sua situação e levadas por Deus a se achegar a Cristo e ao Evangelho, compreendendo a sua necessidade para com Deus de realmente reconhecer quem elas são, reconhecer que Deus é esse, a grandeza desse Deus, então elas são levadas ao Evangelho. Então, mesmo que não seja algo lisonjeiro, é necessário sabermos quem somos. Mesmo aqueles que não aceitam, não querem, eles, ao ouvirem falar sobre quem são, ao verem quem são, ao entenderem quem são, mesmo que não queiram aceitar, eles estão avisados da sua situação diante de Deus. Então, qual é o caráter moral da humanidade? A humanidade está moralmente corrompida. Antes de cair no pecado, no estado original, lá no Jardim do Éden, quando Deus cria a raça humana, cria Adão e Eva, o estado original deles era nobre, era bom. Mas quando eles caíram numa condição, quando eles pecaram, eles caíram numa condição desesperadora. A Bíblia nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada boa, Gênesis capítulo 1, verso 26 a 31, todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Então, após a queda, o homem está morto espiritualmente. Depois que Adão e Eva pecaram e caíram, foram destituídos da glória de Deus, eles estão mortos espiritualmente. Antes eles tinham vida, uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida, digamos que sim, uma vida em parte, uma vida perfeita, em perfeita comunhão com Deus no jardim. No momento que eles caem, então eles acabam morrendo espiritualmente. Nós somos por natureza moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com o Deus justo. Então essa é a nossa natureza. A nossa natureza, ela infelizmente está moralmente corrompida. Ela está moralmente inclinada para o mal. Você até pode pensar assim, mas eu sou uma pessoa em certos termos boa, eu sou uma pessoa que não desejo mal para ninguém, mas o seu melhor ato de bondade, ele terá, no fundo, algo de ruim. Você fará por um sentimento, quem sabe, de competição, um sentimento de vanglória. O ato de bondade seu, de repente, trará consigo um pensamento buscando um reconhecimento. Então, todo ser humano, por mais bom que pense ser, ele carrega consigo a mancha do pecado e a condenação por causa disso, porque Deus, na sua justiça, assim o fez. Vejamos os versículos que comprovam isso. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Porque do coração procedem os maus desígnios,
homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, verso 19. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, a melhor boa ação nossa, ela traz consigo o mal, infelizmente. Essa é a realidade. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, verso 6. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, verso 7. Então toda a inclinação da carne, ela é direcionada para o mal, para a inimizade contra Deus. Se Deus ele não trabalhar na vida da pessoa, se Deus não chamar, não convencer a pessoa de quem ela realmente é e de que ela precisa de Cristo, ela precisa de Deus, ela precisa do Evangelho, ela não entenderá, ela não aceitará, ela pensará que está tudo muito bem, e já essa sua vanglória, já esse seu pensamento já é o erro. Mas, mesmo ela achando que está tudo bem e nunca ouvindo falar do Evangelho, ela já está também condenada. Por quê? Porque a semente do pecado, a raiz do pecado está incutida nela. Pela herança, herdamos o pecado dos nossos primeiros pais. E assim, sucessivamente, toda a humanidade decaiu, destituída está da glória de Deus. E tudo o que acontece na humanidade de ruim, não é culpa de Deus, mas é a própria consequência da pecaminosidade do ser humano. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus havia colocado limites. E se o homem transgredisse esses limites, haveria consequência. Deus diz ao homem, olha, no dia que você pecar, no dia que você comer do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E o que aconteceu? O homem aceitou transgredir, o homem quis transgredir, o homem quis ouvir o conselho da serpente. O próprio inimigo estava ali por trás da serpente. E ao seguir esse conselho, ele transgrediu. E a colheita dessa atitude veio logo em seguida. E no decorrer da raça humana. Então tudo o que acontece é consequência. A própria criação geme, diz o apóstolo Paulo. Ele está com dores de parto até agora. Por quê? Por causa da consequência da queda. Os versículos bíblicos que nós lemos podem até nos ofender, mas suas acusações contra a humanidade, entretanto, são atestadas em cada página da história. Então as páginas da história da humanidade atestam essas verdades, que nós somos pecadores. Além disso, se for honesto consigo, você admitirá que a verdade presente nesses versos também é confirmada por seus pensamentos, palavras e atos, que violam continuamente a santa lei dos 10 mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17, e Mateus 5, 21 a 48. Então veja, quando nós estamos analisando o caráter nosso, como diante de um Deus como o Deus que nós vimos anteriormente no estudo passado, como diante de um Deus que tem o seu caráter santo, o seu caráter perfeito, a sua essência é a perfeição, a infinita glória, a infinita santidade, como diante de um Deus desse nós poderemos nos auto-justificar? Um dia, mesmo que nós não queiramos aceitar a realidade da nossa pecaminosidade, um dia mesmo que nós não queiramos nos arrepender dos nossos pecados e confiar em Cristo, um dia, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos comparecerão diante do justo juiz, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é infinito em amor, mas também aquele que é justo, aquele que ele não pode ver o mal, ele não pode contemplar o mal. Não, na natureza divina não há imperfeição. Na natureza divina não há escuridão. A natureza divina é perfeita. E como a humanidade poderá tratar com um Deus justo e perfeito? Se o seu caráter é pecaminoso, o caráter da humanidade é caído, a humanidade está perdida em seus próprios delitos e pecados. Então, fica essa meditação nesse momento para nós. Como nós, com esse caráter, poderemos tratar e permanecer diante de um Deus justo, permanecer com razão de alguma coisa? Nós não temos
razão de nada. Então, nessa oportunidade vimos a corrupção moral que está inserida na humanidade. Eu agradeço você que teve paciência para assistir esse vídeo até agora e convido você a acompanhar essa série sobre o Evangelho. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Olá, tchau. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o Evangelho. Nós já vimos o caráter de Deus, estamos vendo agora o caráter da humanidade. Paramos então onde vimos que a humanidade está moralmente corrompida e agora vamos ver um pouco sobre a nossa culpa e a nossa condenação. Então, desde já eu peço que você curta o vídeo, comente se tiver alguma dúvida e vamos lá. Então, culpados e condenados. A Bíblia ensina que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo, justo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Todos nós somos culpados e inexcusáveis diante de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Pois não há homem que não peque. 1 Reis 8, 46. Aqui foi na oração de Salomão. Quando Salomão estava orando para dedicar o templo ao Senhor, ele fala essas palavras. Não há homem que não peque. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 e 12. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Romanos 3, 19. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmo 130, verso 3. Examine-se a si mesmo. Você é um pecador? Essa não é uma pergunta se você comete alguns erros, nem se trata de simplesmente reconhecer que você fez algumas coisas erradas. A questão é, você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus? Não dê desculpas, não finja que você é uma pessoa basicamente boa. Se você o fizer, então Jesus não tem nada para você, pois ele veio para os pecadores. Então, nós temos que refletir sobre nós mesmos, meditar sobre nós mesmos como pessoas, seres humanos, e tendo a consciência que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, em nossos sentidos, em parte, e quando fomos criados lá no princípio éramos por natureza bons, porém, quando caímos, quando pecamos, quando Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, a herança do pecado, a maldição do pecado, ela passou a toda a humanidade e chegou até nós. Temos que analisar e olhar para nós mesmos, tendo essa consciência. É uma mensagem, é um ensinamento que muitas vezes ele não é difundido. Normalmente as pessoas elas acham que elas são boas, que elas são pessoas não tão ruins assim. E elas procuram, normalmente as pessoas procuram, a gente como ser humano procura se justificar pelos bons atos que a gente faz. Mas até o último dia de nossas vidas nós estaremos no mesmo estado, pecadores. E dessa forma nós temos que nos conscientizar diante de quem nós devemos de prestar contas. Não será diante de homens somente. Diante de homens, claro, aqui na Terra nós temos uma vida, nós temos um testemunho, enfim, social na sociedade, mas principalmente nós temos que prestar contas de nossa vida perante Deus. Então, não podemos fingir que somos basicamente bons. Se você o fizer, então o Senhor não pode operar a salvação na sua vida, porque ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que reconhecerão a sua miséria diante dele, o seu pecado. Entretanto, se você reconhecer seu pecado com tristeza, então a sabedoria de Deus soluciona o seu grande problema de uma maneira maravilhosa. Então, veja que Deus é maravilhoso, é poderoso e Ele quer, sim, Ele tem o poder, Ele pode, Ele já operou a salvação, mas Ele operou para aqueles que reconhecerão a necessidade e desejarão essa salvação, entendendo quem eles são, como eles estão diante de Deus e que precisam muito, precisam demais, eles precisam realmente
do perdão dos seus pecados. Deus abençoe você nessa noite e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Olá, pessoal do Facebook, amigos, dando continuidade ao estudo sobre o Evangelho. Já falamos sobre o caráter de Deus, o caráter da humanidade, a situação em que está a humanidade. E diante disso, vendo a situação que está a humanidade e olhando para o caráter de Deus, nós vamos continuar estudando sobre o Evangelho e vemos que chegamos diante de um paradoxo. Se devemos tratar um dia diante de um Deus santo, teremos que prestar contas da nossa alma perante um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é perfeito, todo-poderoso. E como nós nos apresentaremos, de que forma nós chegaremos sabendo que diante desse Deus santo nós somos falhos, somos imperfeitos, pecadores. Os nossos primeiros pais transgrediram, pecaram, caíram e herdamos essa queda e todas as suas consequências até os dias atuais. Estamos aí vivenciando no nosso viver e na nossa natureza com essas consequências da queda. Como então chegaremos e prestaremos conta diante desse Deus? E aí chegamos no grande dilema. É um grande dilema, é um paradoxo que todas as religiões do mundo tentam explicar. O homem, por ser um ser extremamente religioso, isso foi plantado na sua alma pelo Senhor Deus, o seu Criador, ele, por causa da queda e da vivência no pecado, ele buscou em seus próprios caminhos uma maneira de religiosamente se auto-justificar. E por isso existem tantas religiões no mundo. Isso, em cada religião, adotado uma forma de justificar-se perante uma divindade. E é um grande dilema para a alma humana, né? Como ele encontrará sossego para viver a sua vida presente, mas também como ele encontrará uma resposta de uma vida futura após a morte. Mas falamos aqui não de várias religiões, mas do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que verdadeiramente é o verdadeiro e único Senhor de tudo e de todos. E falando diante dele, para vocês, chegamos nesse dilema, mas ele tem uma resposta. Temos uma resposta. Deus, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, não nos deixou sem resposta. É reconfortante saber que Deus é santo e justo. Seria aterrorizador se o governante onipotente do universo fosse maldoso. Para a razão humana, no entanto, a bondade absoluta de Deus também é perturbadora. Se Deus é bom, o que ele vai fazer com aqueles de nós que não o são? O que um Deus bom e justo fará com os seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? Se o juiz de toda a terra lida conosco baseado na justiça, ele não deveria condenar todos nós? Essas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos e filosóficos, como nós já falamos. É um dilema. O que acontecerá conosco, né? Essas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos e filosóficos e que são alvo de grandes debates, né? Como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados, sabendo a nossa natureza e sabendo a natureza divina? Como é isso, né? De que forma acontece? Como Deus pode ser santo, mas ao mesmo tempo se fazer amigo daqueles que são maus? Qualquer um que justifique os maus é uma abominação para o Senhor. Provérbios 17:15. Como então o Senhor pode justificar pecadores como nós e ainda ser justo? Romanos 3:26. Então é um dilema, é uma questão que temos aí. E as religiões do mundo, as que não são verdadeiras, existe só um caminho verdadeiro, elas procuram então várias formas de se auto-justificar para que o homem se autoproclame justo, se autoproclame tendo uma consciência apaziguada diante do seu sentimento de culpa. Mas qual é a resposta de Deus para esse dilema, para essa nossa situação? Se Deus agir de acordo com a sua justiça, o pecador deve ser condenado. Então, um Deus santo, um Deus perfeito, que criou o ser humano, o homem, de uma forma
maravilhosa, ele deu todas as ferramentas para ele ser fiel, lhe dando também um limite, né, em seu livre-arbítrio, no seu habitat no Jardim do Éden, para ele escolher obedecer e ser fiel, ou, enfim, seguir o caminho contrário, fazendo o que Deus não permitiria que ele fizesse. Quando o homem peca e desobedece a Deus, então ele quebra a seu vínculo com Deus sendo desobediente, e o resultado disso, a resposta de Deus a isso, conforme a sua justiça, conforme o que ele já havia falado ao homem, que no dia que ele comesse da árvore da ciência do mal ele morreria, a resposta disso foi a justa condenação, ou seja, no dia que vocês comerem do fruto da ciência do bem e do mal, vocês morrerão. E essa condenação passou a toda a humanidade. Então, Deus, em sua justiça, ele condena o homem. O homem está condenado pela justiça divina, e não há o que fazer. Não podemos nos esquivar dessa condenação. Essa é a realidade. E, por mais que fujamos dela, essa é a verdade. Estamos condenados. Deus, ele é justo em nos condenar. E nós somos merecedores da condenação divina, a morte eterna. É isso que nós merecemos. O pecador deve ser condenado. Estamos sob condenação. Se Deus perdoar o pecador, então sua justiça será comprometida, ou seja, a justiça de Deus exige que o transgressor seja punido. A resposta a esse, que é o maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada aonde? No Evangelho. A resposta para o maior de todos os dilemas, como podemos ser justificados diante de Deus, está no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. O mesmo Deus cuja justiça exigia o pagamento por nosso pecado fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas. Então, Deus, em sua justiça, ele condenou a humanidade de uma forma justa, merecidamente. Porque Deus, ele não pode ver o mal, como nós já vimos. Deus, ele não compactua com o pecado. E o homem ficou sob condenação. Mas da mesma forma que Deus, ele assim justamente agiu, ele também, pela sua graça, pelo seu infinito amor, a sua infinita misericórdia, através do Evangelho, ele então ofereceu a justificação para a humanidade, o resgate para a humanidade, aquilo que nós não merecíamos, aquilo que nós não éramos dignos de receber, Deus em Cristo, pelo Evangelho, fez. Então, ele pagou pelo Evangelho, através do Evangelho, no Evangelho, o preço da nossa salvação, do resgate da humanidade. Esse preço já foi pago. E a resposta ao nosso dilema está no Evangelho. Por isso, o Evangelho significa boas novas. Então, o resumo disso é o seguinte: toda a humanidade está sobre a ira de Deus por causa do pecado. Porém, Deus, ele resgata a humanidade através do Evangelho, através do sacrifício vivo de Cristo Jesus pela humanidade. Então, esse foi mais um estudo sobre o Evangelho. Hoje nós vimos então a resposta a esse grande dilema: como que homens caídos, pecadores, poderão se justificar diante de um Deus justo, um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito. E nós encontramos a resposta no Evangelho. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Olá, meus amigos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, falando sobre o Evangelho, falamos sobre Deus, seu caráter, falamos sobre a humanidade, seu caráter, o grande dilema que está, então, a humanidade, a situação que ela se encontra, uma situação realmente de condenação, e a esperança que a resposta de Deus, a saída que Deus deu, que é através do Evangelho, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso substituto. E vamos dar continuidade a partir daí.
A saída para o grande dilema da humanidade está no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como sacrifício por nossos pecados, e o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. Então, aprendemos que a humanidade está perdida em seus pecados, condenada à morte eterna, que é o castigo pelos pecados diante de um Deus justo e diante da sua lei justa. E ao pegarmos nossas vidas e simplesmente compararmos ali, a princípio, somente com os 10 mandamentos, nós vamos ver que diariamente, a cada momento de nossa vida, a cada hora, a cada minuto, cometemos erros, cometemos falhas e transgressões. Comparando ali somente com os 10 mandamentos, veremos isso, ok? Mas a saída para tudo isso está na propiciação que Deus preparou em Cristo Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, verso 8 a 10. Então, a humanidade sobre a ira divina. A humanidade está em condenação. O justo castigo de Deus para a humanidade é a morte eterna. Mas, então, Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, envia seu Filho para ele ser a propiciação. Ele sofrer o castigo em nosso lugar. O castigo que eu mereço e merecia, e você merecia. Jesus Cristo, ele padeceu. Ele recebeu esse castigo. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, verso 16. E vamos adiante, vamos falar então não só sobre a pessoa do nosso substituto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também falar sobre o sacrifício, a cruz, o que ela significa e significou, ok? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado de seu povo. A maioria dos historiadores considera que a cruz foi o instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já concebeu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeira, essa crueldade ilustra a grandeza de nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. E o mundo odiou tanto a Deus que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Segundo, ilustra a grandeza do nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis que as penas contra nós, tão severas, são que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do Filho de Deus. Então, a forma como o instrumento de sacrifício foi realizado, como Cristo ele se ofereceu, ilustra duas coisas. Essa forma que foi, segundo os historiadores, a forma mais cruel de sacrifício, de tortura, de matar alguém, ela ilustra duas coisas. A grandeza da nossa hostilidade para com Deus. Então, ali na cruz, Deus estava derramando a sua ira, que seria merecidamente derramada sobre nós, mas agora ele está derramando a sua ira sobre o seu próprio Filho, por amor da humanidade. O seu Filho, Cristo Jesus, próprio Deus também, se entregando por amor a essa humanidade. E essa grandeza é ilustrada, a grandeza do nosso pecado contra Deus. Nossos crimes contra Deus, tão deploráveis, e as penas contra nós tão severas, que só poderiam ser pagas através do sofrimento de Cristo. O sofrimento físico e a morte, suportados por Cristo na cruz, foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade de homens maus. Então, é o que normalmente as pessoas elas acham. Elas acham que o sacrifício em si de Cristo, ele foi somente ali na cruz, aquilo ali que ele passou. Mas não, o sacrifício de Cristo ele vai além daquilo ali. É isso que nós temos que ter em mente, ok?
não foi somente a crueldade de homens, não foi somente aquele momento ali, o sacrifício de Cristo, ele não foi somente um sacrifício físico, um sacrifício de dores e sofrimentos físicos perante os homens. Não foi somente isso, entende? Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus, a justiça de Deus, que ele, Deus, exigia, satisfação por nossos pecados, e sua ira inflamou-se contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecíamos. Então esse é o verdadeiro significado do sacrifício da cruz. Jesus estava sofrendo ali o que eu e você merecíamos sofrer. A ira divina estava sendo derramada sobre seu filho, ali na cruz, por amor de mim e de você, porque era eu e era você que éramos para estar ali na cruz. Mas o Filho de Deus estava ali, se oferecendo em nosso lugar, para satisfazer a justiça divina e apaziguar a ira divina. Então a ira divina, que deveria ser descarregada sobre nós, agora é descarregada sobre Cristo na cruz do Calvário. Assim, ele carregou o nosso pecado. Ele carregou o nosso pecado. E fez-se maldição em nosso lugar. Foi abandonado por Deus e sofreu completa medida da ira de Deus contra nós. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Então, o pecado que era meu, que era seu, foram imputados a Cristo e Cristo carregou-os na cruz. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado na cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, verso 6. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Cristo não conheceu pecado. Ele também é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. Ele não conheceu pecado, mas ele se fez pecado por nós. Veja que amor é esse. Que é maravilhoso. Deus é esse que ele, na sua infinita misericórdia, ele se ofereceu em nosso lugar. Ele se fez pecado, sendo ele a própria perfeição, a própria justiça, a própria santidade, mas ele tomou forma humana, humilhou-se e se fez pecado por nós. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto de seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de todos os que nele creem sejam livres. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus. Ser afastado da sua presença favorável e comunhão. E aqui nós temos que pontuar algumas coisas. Primeiro, quando Cristo, ele lá na cruz do Calvário, ele vai falar, Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos que ter em mente que o desamparo não é somente naquele momento físico ali da crucificação, mas o desamparo vai muito além. O desamparo, ele é um desamparo também espiritual. O pai ali vira as costas para o filho e deixa o filho solitário ali na cruz. O pai ali entrega ao filho todo o peso do pecado da humanidade e o filho carrega esse pecado. E ele sente, então, não somente a dor física, que era terrível, mas também a dor espiritual da separação do pai, por amor da humanidade pecadora. E ali lhes são imputados os pecados da humanidade. Ele carrega sobre si esses pecados. E essa miséria espiritual que é ser separado de Deus, que é a condição natural de todo homem que nasce herdando a natureza pecaminosa dos seus primeiros pais, Adão e Eva. Mas ali Cristo, ele passa por isso para sofrer em nosso lugar.
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, o principal sofrimento não foi a medida da dor do corpo físico, como muita gente por aí fala, mas o principal sofrimento foi Cristo ter sido afastado do Pai, para carregar sobre si a alienação de Deus que eu e você merecemos eternamente ter, e padecer em nosso lugar. O Filho, separado do Pai, sofrendo terrível amargura e solidão. Ele vai dizer então: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ainda que o homem, como nós lemos anteriormente, ele vai tentar guardar a lei, guardar todos os mandamentos, ele continua sobre a ira divina. Nenhum guardador de mandamentos, nenhum religioso guardador da lei, ele poderá ser justo diante de Deus. Ele poderá alcançar uma justiça própria diante de Deus. Por quê? Porque ele tem que guardar, como nós lemos aqui em Gálatas, todo o livro da lei. E quem é que consegue guardar todo o livro da lei? Somente houve um que guardou, somente houve um que foi perfeito em tudo, para que perfeitamente, em todos os aspectos, o seu sacrifício fosse aceito perante o Pai. E esse é o Filho de Deus, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, do qual nós estamos falando sobre a sua obra de sacrifício na cruz, que é um ponto maravilhoso, é um ponto principal no Evangelho, é um ponto fundamental do Evangelho. Para nos salvar dessa separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 26, 46. Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com os homens por causa da sua constante maldade, embora essa seja uma verdade impopular. O Salmo 7, verso 11 declara: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Então Deus está zangado com os homens, está irado, mesmo que nós não queiramos aceitar. A ira divina está sobre a humanidade pecadora. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado da sua santidade, retidão e amor por tudo o que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. Então, a semeadura do homem, a semeadura que ele fez, o levou a esse caminho. Ele colheu essa situação. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Então veja, nós merecíamos, mas Cristo tomou em nosso lugar. Nós merecíamos o cálice da ira. Nós merecíamos ser afastados eternamente de Deus, mas Cristo tomou o nosso lugar. Em amor, Cristo tomou o cálice da ira que nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Então, o que Deus requeria em sua justiça era que nós pagássemos pelo pecado que nós cometemos, pela nossa natureza pecaminosa, e esse pagamento era a morte. O salário do pecado é a morte eterna. A justiça divina exige isso. Mas Cristo foi até a cruz e pagou o preço do resgate da justiça divina contra nós. E a ira de Deus foi derramada sobre seu Filho, e o seu Filho, ele sofreu por nós. Então, o que nós merecíamos, Cristo padeceu. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez que todos os homens são culpados, eles merecem a ira. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira que nós merecíamos. Ele bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi satisfeita em Cristo Jesus. Cristo agora é minha e sua justiça. Cristo agora é aquele que sofreu a ira por nós e ele é a nossa esperança.
Não podemos olhar para nossas obras, para nossos méritos, para nossas condições, mas devemos reconhecer que somos pecadores, miseráveis, merecedores do inferno, merecedores da ira de Deus, e devemos olhar com esperança somente para Cristo, somente em Cristo, somente por Cristo, somente através de Cristo que seremos aceitos perante o Pai. Quando o Pai olhar para mim e para você, Ele não deve olhar somente para o Eduardo com as suas justiças, com as suas maneiras, com os seus vícios ou vontades, ou com os seus próprios méritos, mas Ele deve olhar para o Eduardo através de Cristo e aceitar o Eduardo não pelo que ele faz, não pelo que ele é, não pelo que ele pode, não por suas obras, mas aceitar o Eduardo somente pela pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E o Eduardo deverá somente crer que Cristo é a sua justiça, que Cristo é a sua salvação, que Cristo o reconcilia com Deus, não pelos méritos próprios do Eduardo, mas pelos seus méritos, os méritos de Cristo Jesus, conquistado por mim e por você na cruz do Calvário. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão esse cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Jeremias 25:15. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 39 e 42. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física, a separação entre a alma e o corpo. Desde o tempo de Adão até o tempo presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável realidade de que iremos morrer. Romanos 5, verso 12. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original ou natural. Ao invés disso, ela é o julgamento de Deus sobre as pessoas por causa dos seus pecados. Então, um dos julgamentos que eu e você temos por causa do pecado é esse, é a morte. No dia que você comer, Deus disse a Adão, do fruto proibido, você morrerá. A Bíblia nos ensina que a morte física não fazia parte da criação. Ao invés disso, ela é o julgamento de Deus por causa dos pecados nossos. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Pois também Cristo morreu a única vez pelos pecados, o justo pelo injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então, uma das coisas que Cristo nos livrou foi do poder da morte. A principal coisa, é claro, que Cristo faz por nós é nos tornar agora filhos de Deus, aceitos pelo Senhor Deus, por Ele, Cristo Jesus, reconciliados a viver uma nova vida, uma vida de filho de Deus. Essa é a principal coisa. É nos tirar da morte para a vida. Estamos mortos sem Deus, somos vivificados por Cristo para Deus. E somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo. Isso é a obra principal. Agora, a morte para o cristão é apenas uma porta que ele passará. A morte para o cristão já não é algo temeroso. O verdadeiro cristão, ele até pode ter os seus medos, sim, os seus receios, mas ele sabe que no dia que o Senhor o chamar, será apenas um momento, uma passagem. Ele passará pelo vale da sombra da morte e não temerá mal algum. Por quê? Porque Cristo venceu a morte por ele. Lhe deu a vida, e a vida com abundância. Mas essa vida com abundância no cristão, na vida do Filho de Deus, é uma vida presente. Não é somente você ser cristão porque Jesus prometeu para você ir para o céu. Eu sou cristão porque eu vou para o céu. Eu sou cristão porque eu quero ir para o céu. Isso é um cristianismo muito limitado. É um cristianismo de troca. Não. Somos salvos, somos cristãos para ter comunhão com o Pai, viver essa vida de filho. A vida de uma pessoa que somente vai na igreja por medo da morte ou por medo do inferno e ela quer ir para o céu e se livrar disso tudo, é uma vida medíocre. A vida do cristão verdadeiro é uma vida de comunhão com Deus agora, no presente. É uma vida de paz com Deus agora, no presente. O seu prazer, a sua esperança é cada dia andar com o Senhor. E o céu
O último dia, o dia que ele partir, será uma consequência dessa vida aqui. Você pode até pegar um exemplo que eu vou dar, tá? É um exemplo. Um porco, tirar ele do chiqueiro e colocar ele num lugar limpinho. Mas quando ele tiver a oportunidade, ele vai voltar para a lama. Assim você pode pegar qualquer pessoa, vestir ela com roupas religiosas, colocar ela dentro de uma religião, de uma igreja, mas o coração dela, a mente dela, não estará no Senhor. E se essa pessoa, nós pegássemos ela, falando de uma pessoa que não está no Senhor, não tem o coração no Senhor, não é verdadeiramente convertida, pegássemos ela e levássemos ela para o céu, ela diria: eu não quero estar aqui. Isso aqui não faz parte da minha vida. Isso aqui não faz parte dos meus sentimentos mais profundos. Eu não tenho prazer nisso. E assim é a vida de um religioso que ele só quer se livrar da morte mesmo e ele só quer ter um lugarzinho no céu e pronto. Mas Deus não nos chama somente para isso em Cristo. Como eu disse, Ele nos chama para sermos filhos, termos uma comunhão real com Ele, temos prazer nele em todo o tempo. E o céu será apenas uma consequência. Isso é a vida na essência do cristianismo. Cristo não morreu como um mero mártir, como também muitos pensam, mas como o redentor da humanidade pecadora. Antes de dar seu último suspiro, ele declarou: está consumado. João 19:30. Jesus consumou sua obra na cruz. Quando ele afirmou isso, quis dizer que através do seu sofrimento e morte, efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Se você ainda não acredita, então por que permanece resistindo à palavra do Deus que não pode mentir? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Ou pior, você usa a cruz de Cristo como uma desculpa para viver uma vida perversa e imoral? Se a morte de Cristo realmente faz sentido ao seu coração, então você não será capaz mais de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver para aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abrir seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder da cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. Então essa foi mais uma parte sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa foi mais uma meditação e nessa oportunidade nós falamos então sobre a obra da cruz. É um assunto que nunca se esgotará e é um assunto por demais maravilhoso. E eu quero dizer uma coisa para você. Os pecados em Cristo, aquela pessoa que crê em Cristo como seu justificador e reconciliador com Deus e ela entende que é um pecador, ela se arrepende dos seus pecados são perdoados, ok? Mas essa pessoa ela não estará livre da batalha diária contra o seu velho eu, contra o mundo e contra o inimigo. Ela terá uma batalha diária até o último dia contra o seu velho eu. Leia Romanos capítulo 7 e você vai ver o exemplo que Paulo está dando ali. Mas Cristo é suficiente para perdoar teus pecados. Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nenhum sacrifício. Preste atenção. Você não precisa de mais nenhum tipo de obra ou realização para alcançar justificação diante de Deus. Cristo é a sua plena e perfeita justiça. Então, tem muita gente que tem um entendimento como sobre a religião, sobre o cristianismo, que ela tem que acrescentar a justiça de Cristo, a justificação em Cristo, algo a mais. Então, você é salvo? Sim, eu sou salvo por Jesus. E você crê que você vai para o céu em Cristo? Sim, eu creio. Por quê? Aí a pessoa, ela acrescenta ao sacrifício de Cristo algo a mais. Ela acrescenta, eu acredito que eu vou para o céu por causa do que Cristo fez, mas também porque eu vou na igreja todos os dias, mas também porque eu dou o dízimo, mas também porque eu uso roupas características, mas também porque eu jejuo, mas também porque tudo... E aí ela começa a colocar. E tudo isso que essa pessoa faz, isso não é uma justificação diante de Deus. E nem fará com que Deus aceite ela no sentido de justificação, porque a justificação está em Cristo, somente nele. Agora, todas essas obras que eu citei, que essa pessoa pode dizer que faz, isso aí é simplesmente uma consequência de você ser um filho de Deus. Mas não tem nada a ver com a garantia da sua salvação. A garantia da sua salvação está somente na justificação por meio de Cristo Jesus e no seu sacrifício que ele realizou por mim e por você na cruz do Calvário. Agora, a vida que você leva como filho de Deus, se é uma vida sincera e real, é uma consequência de que você é transformado. Agora, isso não é
justiça para você, nem glória para você. Você vive para a glória de Deus e isso é normal. É o normal, é o que se espera de um cristão, ok? Então que Deus abençoe você com essa live. Eu me estendi um pouco porque o assunto é deveras maravilhoso, necessário e por demais importante, ok? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, e Deus abençoe. Olá, meus amigos do Facebook. Então vamos dando continuidade à série sobre o Evangelho do Senhor Jesus. Nós vimos então sobre o caráter de Deus, vimos sobre o caráter da humanidade e agora estamos vendo sobre o grande dilema, a resposta então nossa a esse grande dilema, que é a resposta de Deus a esse grande dilema, que é a obra de Cristo. Jesus Cristo como nosso substituto, a cruz, e agora vamos ver um pouco sobre a ressurreição. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é um mito em nossa fé inútil. 1 Coríntios 15, 14. Mas como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou ser e fazer a nosso favor. E Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Segundo os estudiosos do Antigo e do Novo Testamento, histórico da história do Antigo e do Novo Testamento relatam, o tempo que Jesus veio foi realmente na plenitude dos tempos. Por quê? As genealogias estavam todas palatáveis, estavam todas ali comprovatoriamente demonstradas até a vinda do Messias, até a vinda de Cristo. Desde lá de Adão até a chegada de Cristo, todas as genealogias estavam estavam presentes. Mas quando Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, foi invadida pelos romanos, desapareceu aquelas genealogias que existiam. Então, se Jesus fosse vir depois da destruição de Jerusalém, já não existiria mais genealogia. Então, Cristo ele vem na plenitude dos tempos trazer a mensagem de salvação. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 2, 18 e 19, os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos 1 e 4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou Filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. Então, na ressurreição, o Senhor Jesus, ele carimba a verdade que ele já estava ali anunciando desde o momento que ele começou a trazer as boas novas do Evangelho. Jesus autentica a verdade que o Pai, desde a eternidade, através dele proclama. Desde o tempo da queda, ele proclama: da semente da mulher levantarei um que ferirá a cabeça da serpente. Então, foi ali uma autenticação, o veredito, a obra completa ali na ressurreição. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento pelos nossos pecados. Romanos 4, 25. Diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ali ele é entregue pelas nossas transgressões, como nós vimos no capítulo anterior da nossa série, e ressuscita, não é, para a nossa justificação. Ele é a primícia, né? Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele é o primogênito da nova criação do Senhor. Ele é o primeiro daqueles que agora se tornam novas criaturas. Ele é aquele que inaugura essa nova vida, esse novo tempo da graça. É inaugurado em Cristo Jesus. É inaugurado pela pessoa de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João 11, 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar a vida a todos os que nele crê. Em 1 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O Senhor é ressuscitado, sendo o seu sacrifício
feito por nós, aceito perante o Pai. A ressurreição é a prova que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser o Senhor e juiz sobre toda a criação. Então, quando Cristo ressuscita, ele ressuscita como Senhor e como juiz, aquele que agora vence a morte, ele tem o cetro em suas mãos e julgará todas as nações com a sua justiça, com o seu evangelho, de acordo com a atitude que as nações tomarão diante da mensagem do Evangelho, a atitude que os homens e mulheres tomarão diante da mensagem do Evangelho, esses serão julgados pelo Senhor naquele grande dia. E o Senhor está assentado à destra de Deus Pai, vencendo a morte, vencendo o inimigo. Sim, ele pisa na cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. E ele, assentado à destra de Deus Pai, ele agora reina. Sim, ele inaugura o reino dos céus. Ele inaugura o seu novo reino, do qual todos os que são chamados por Deus e escolhidos por ele se tornam súditos do Senhor e filhos desse reino, filhos de Deus e também súditos desse reino, filhos desse reino, o reino do Pai celeste, por Cristo Jesus. O mundo tem um juiz. A Bíblia nos ensina isso. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa toda, pois, a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2, 36. O apóstolo Paulo também declarou essa verdade. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 9 a 10. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que designou e acreditou para isso, diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, verso 30, 31. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje, através de sua palavra, a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. E aí uma questão para nós. Nós o conhecemos? Você que está me ouvindo e vendo esse vídeo, você conhece o Senhor? Ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição? Então, é uma pergunta. Você já foi salvo pelo Senhor? Você já creu na sua mensagem, no seu poder? Você crê que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que um dia Ele virá para julgar o mundo? Você teme diante dessa verdade e deseja se achegar a Ele? É a oportunidade de você fazer isso. Se apresentar diante do Senhor pedindo a sua misericórdia e a sua compaixão, se arrependendo dos seus pecados e suplicando a sua misericórdia. Então, nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre a ressurreição, que foi a confirmação de que o Pai ele aceitou o sacrifício do Filho, e ao ressuscitar o Senhor, ele é assunto aos céus e reina e rege agora o seu reino, o reino dos céus, o reino de glória, o reino do Senhor Jesus, e reinará até executar o juízo sobre todos, até que isso aconteça, ele é rei. E no dia que ele executar o juízo, ele entregará o reino ao Pai, não é? Onde serão então estabelecidas todas as coisas. Você é súdito desse reino? Você é filho desse Deus, desse reino? Se ainda não há oportunidade, aproveite enquanto a oportunidade, a porta está aberta. Deus abençoe você, uma ótima noite e fique na paz do Senhor. Olá, amigos do Facebook, estamos dando continuidade à série sobre o Evangelho de Cristo. É um prazer ter você aqui comigo assistindo esse vídeo. Eu peço que você curta, compartilhe, comente se tiver alguma dúvida. E vamos lá. Então, nós vimos sobre o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo. É necessário para que tenhamos uma visão mais aclarada do Evangelho, nós entendermos um pouco sobre a grandeza de Deus e o seu caráter. Vimos o caráter da humanidade, como também é necessário para que tenhamos uma visão melhor do Evangelho, entender um pouco sobre como é o caráter da humanidade. E chegamos diante do grande dilema, diante de um dilema que mostra acima de nós um Deus todo-poderoso, santo, justo, que é amoroso, e abaixo nós como uma humanidade perdida e pecadora. E vimos que a resposta a esse dilema é o Evangelho,
que anuncia as boas novas na pessoa de Jesus Cristo como nosso substituto. Vimos sobre a cruz, vimos sobre a ressurreição e agora vamos ver um pouco sobre a consumação de Cristo. Então, a consumação de Cristo. Um pouco antes de sua morte, Cristo declarou: está consumado. João 19, verso 30. Essa breve afirmação foi a declaração de vitória de Cristo por sua morte. Ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Romanos 3, 26. Na cruz de Cristo encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, verso 10. Agora, o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, na cruz foi a obra consumada de Cristo. Encontrou-se então a graça e a verdade. Agora então recebemos a oportunidade de ter o perdão e a justificação da parte do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5, verso 1 e 8, verso 1. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, verso 5. Deus, ele exigia a justiça da sua parte ser preenchida, ser respondida. Deus, na sua lei, estabeleceu limites ao homem. O homem, no Éden, transgrediu esses limites no início. E, por consequência disso, então ele recebeu a pena, a condenação, que por causa da sua desobediência ele caiu, então foi destituído do Senhor. Mas o Senhor prepara então um caminho. Ele prepara um caminho através de seu próprio Filho Jesus Cristo, aonde então aquela justiça que da parte de Deus, que é justo, dizia à humanidade: olha, você pecou e você agora é digno de morte. Agora Deus em Cristo tem a sua justiça satisfeita. Jesus, ele cumpre os requisitos para que essa justiça seja satisfeita e consuma tudo na cruz do Calvário. E Deus, ele aceita então essa obra do seu Filho. Agora, não mais o homem ele está somente condenado, mas agora ele tem a oportunidade de ser justificado, não por sua justiça, porque como nós vimos, a justiça humana é trapos de imundícia. Em forma nenhuma, em maneira nenhuma de viver, nós podemos alcançar justificação perante Deus. Mas agora o homem, ele é justificado pela fé na obra e na pessoa maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça de Cristo é imputada ao homem e Deus assim aceita o homem como seu filho. Aceita o homem e reconcilia o homem consigo mesmo através de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor por essa obra consumada em nossas vidas através de Cristo Jesus. E para encerrar esse comentário, eu quero falar o seguinte: muitas pessoas, às vezes, elas praticam obras pensando em se auto-justificar. Mas eu digo a você, isso não é válido diante de Deus. Nós temos que ter fé na obra salvífica de Cristo por nós, feita na cruz. Essa obra é que nos justifica diante do Pai. O que Cristo fez é nossa justiça. E devemos confiar em Cristo como Ele sendo a nossa justiça. Pois bem, alguém pode achar que é tão bom que muitas vezes ele acha que Deus até fica devendo para ele, porque ele é um grande religioso, ele faz muitas coisas na igreja e às vezes pode pensar que Deus está devendo para ele. Tome cuidado. Por quê? Porque a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia. De nada vale para a nossa salvação. Então, Cristo consumou a obra perfeita está consumada na pessoa de Cristo. Bendito seja o Senhor por isso. Deus abençoe a sua vida, então. Esse foi mais um vídeo sobre o Evangelho do Senhor. Curta, compartilhe e comente sobre essa palavra. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.